Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. E como eu tinha comentado com vocês, hoje eu vou fazer a resenha do livro de estreia do Tarantino na literatura, que é este aqui, ó, Era Uma Vez em Hollywood. É a adaptação do roteiro desse filme para linguagem literária. É o primeiro romance do Quentin Tarantino. Foi lançado o mês passado nos Estados Unidos e chegou ao Brasil com exclusividade pela editora Intrínseca. Para quem não sabe, acho que a maioria de vocês devem saber, o Quentin Tarantino, olha a foto dele aqui. Ele é diretor de filmes que eu posso dizer que são considerados clássicos do cinema moderno, tais como Pulp Fiction, Tempo de Violência, Kill Bill, Bastardos Inglórios, e também ele dirigiu Era Uma Vez em Hollywood, que foi o seu último filme lançado nos cinemas. E o Tarantino resolveu adaptar este filme, então, em formato de romance. Esse livro aqui, ele saiu na livraria, você também pode comprá-lo, eu vou deixar o link embaixo da Amazon, caso você queira adquiri-lo. Lembrando que se você comprar pela Amazon, você também vai ajudar o canal, que é muito legal sempre. Para mim, ele chegou através do Clube Intrínsecos, foi o livro extra do mês de julho. Então vamos lá, pessoal. Além do livro, veio também esse pôster aqui, um pôster muito legal, que faz uma relação entre o diretor Quentin Tarantino com Shakespeare. A gente pode até, olha só que legal, aqui olha, uma referência aqui, uma junção, uma combinação de Kill Bill com Hamlet nesse vídeo. Afinal de contas, Era Uma Vez de Hollywood, o primeiro romance do Tarantino, é bom? Então vamos lá. Comentar um pouco de modo geral sobre a trama deste livro. A trama desse livro, ela vai seguir de perto o roteiro do Quentin Tarantino. Ela gira em torno de dois personagens. Nós temos aqui o Rick Dalton, interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Aqui está a foto dele. Deixa eu ver aqui. Rick Dalton, que é o Leonardo DiCaprio, que interpreta este personagem. E nós temos também o Brad Pitt, que é o dublê e faz tudo do Dalton, o Cliff Booth. Então, basicamente, a trama vai girar em torno desses personagens. Digamos que esses dois, eles são os protagonistas de Era Uma Vez em Hollywood. Então, o livro do Quentin Tarantino começa com o Dalton. Ele é um ator em crise, ele teve um período aí de muito sucesso, mas ele acabou entrando numa fase de decadência e acabou se transformando num coadjuvante de seriados. Lembrando que esse romance ele se passa em 1969, que foi uma época em que a televisão concorria com o cinema. Então, os seriados de televisão, principalmente do subgênero do faroeste, eram muito populares à época, e o Rick Dalton ele vai fazer essa transição de um astro de cinema. Ele nunca foi assim um astro assim de primeira grandeza, mas podemos dizer que ele teve alguns filmes que fizeram bastante sucesso aí na sua época, foram filmes bastante comerciais. Então ele teve uma época de muito sucesso, mas ele está enfrentando essa fase aí de crise. Ele acha que ele está num processo de decadência. Então o Tarantino ele vai focar principalmente nesses dois personagens, sendo que o outro é o dublê dele, o Cliff Booth, que sempre trabalhou nessa área. Ele tentou ser ator, mas não conseguiu e resolveu realmente ser dublê. E o Cliff, ele também é um herói de guerra, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu, pelos seus grandes feitos, se tornar uma figura realmente heróica. Ele trabalha na indústria do cinema, e ao contrário do Dalton,
ele não tem assim tanta preocupação de ser um cara muito famoso, ele encara aquilo como se fosse realmente um trabalho. Então, basicamente, nós temos esses dois como protagonistas. O livro ele é bacana, por quê? Porque o Quentin Tarantino, através de uma obra de ficção, ele faz vários comentários interessantes sobre a chamada Era de Ouro de Hollywood, onde teve os filmes assim, os grandes clássicos do faroeste. E também ele vai dar sua visão cinematográfica, digamos assim, para filmes que também foram lançados nesse período, filmes que se tornaram clássicos, principalmente de diretores hoje em dia bastante consagrados, tais como Akira Kurosawa. Então, assim, nas entrelinhas, a gente pode ler Era uma Vez em Hollywood como uma espécie de ensaio cinematográfico, onde o Quentin Tarantino vai dar impressões sobre o que é para ele o cinema, as inovações dentro do período da chamada linguagem, o cinema como linguagem, o cinema como linguagem. Então é muito legal você ver alguns comentários que são feitos através do Cliff Buff. Tal. O Cliff Buff é um cinéfilo, então ele costuma assistir a muitos filmes, e aí ele vai comentar os filmes que ele gostou, os filmes que ele não gostou tanto assim, e aí por detrás a gente vê a voz do Quentin Tarantino falando o que ele pensa sobre a arte cinematográfica em geral. Tanto esses filmes americanos como filmes europeus ou filmes japoneses. Ele vai falar de outros diretores, falar tais como Jean-Luc Godard, François Truffaut, enfim, ele vai trazer uma espécie, digamos assim, de reflexão sobre o que ele pensa sobre as inovações da linguagem cinematográfica nesse período de 1969, incluindo entre esses diretores o Roman Polanski, que tem uma participação também em Era uma Vez em Hollywood. Então a gente pode dizer que esse livro ele é muito legal para quem gosta de cinema, a gente dá linguagem de cinema, a gente aprende muito sobre como nos bastidores ali de filmagem, no caso de um seriado. O Tarantino enche o livro de referências sobre diretores famosos de cinema, de vários subgêneros, focando principalmente o faroeste. Então é muito legal este livro nesse aspecto. Também o livro ele funciona como um aprofundamento do filme. Então a gente vê que é um enfoque maior, é espaço do Tarantino desenvolver melhor alguns personagens que também existiram na vida real. No livro, ele dá um espaço maior no livro do que no filme. Então a gente fica sabendo um pouco mais sobre o Charles Manson e a sua família, né? A família Manson. Uma parte bastante saborosa ali, que é ficcional, mas é um duelo, digamos assim, entre o Cliff e o Bruce Lee, quando ele estava no início de carreira. As impressões não tanto positivas que o Quentin Tarantino coloca a respeito do Bruce Lee e tal, enfim. Esse aspecto do livro é bem bacana. Então a gente pode dizer que é bem positivo, digamos assim, até mesmo dentro da linguagem literária, porque o Tarantino desenvolve muito bem os personagens. O Tarantino, como roteirista, ele consegue, como escritor também, explorar muito bem esses elementos que estão relacionados com a escrita literária. Então, nesse aspecto, o livro é de uma leitura bastante saborosa, ele é muito legal, a leitura flui bastante bem. Então tá, então falei dos aspectos positivos desse livro, e tem outros assim que eu não achei que foram tão legais. Então vou tentar colocar as minhas impressões sobre isso no vídeo. Bom, começando com a escrita do Tarantino. A escrita do Tarantino, para quem já assistiu algum filme do Tarantino, sabe que o Tarantino enche o filme deles de palavrões. Então todo diálogo ele encaixa um palavrão. E ele faz uma coisa parecida com relação ao livro dele. Então, assim, ele vai seguir o mesmo estilo que ele tem no cinema. Então, todo parágrafo tem um palavrão que ele encaixa ali.
mesmo o livro sendo em terceira pessoa, o Tarantino dá um jeitinho ali de encaixar um palavrão. Então, gostando-se ou não, essa linguagem suja, digamos assim, do Tarantino, também está presente nessa obra dele como escritor, no romance dele. Isso não me agrada, tá? A pessoa não me agrada muito. O Stephen King também faz isso nos livros dele. Eu acho que empobrece um pouco a escrita, mas enfim, é uma escrita tarantinesca, então, gostando-se ou não, é o estilo de escrita do Quentin Tarantino. Também a gente vê que o livro ele é muito parecido com o filme. Isso eu achei bacana, isso eu achei legal, principalmente nos diálogos, tem partes bastante divertidas, só que tem um detalhe, e assim, sem querer dar spoiler, mas acho que muita gente já está sabendo sobre isso, o final do livro é completamente diferente do final do filme. Então, para mim, isso é uma opinião pessoal minha. Uma das coisas que eu acho mais legal no Era Uma Vez em Hollywood é a forma como o Tarantino termina o filme. Que para mim é uma homenagem que ele faz muito carinhosa a Sharon Tate. Digamos que ele usa um artifício que é parecido com outro filme dele, Bastardos Inglórios. Há um turning point aqui muito inesperado. Essa reviravolta no livro do Tarantino, ela não está totalmente ausente. Ela está presente aqui no livro também. Mas isso é contado de uma forma um tanto superficial. Eu queria que esse episódio que fecha o filme, ele fosse contado com mais detalhes no final do livro do Tarantino. Infelizmente, isso não acontece. O filme do Quentin Tarantino não funcionou para mim. Eu não gostei do final do livro, acho o final anticlimático. Tem a ver com o livro? Tem. Principalmente na questão da questão ali dos bastidores de Hollywood, principalmente com relação ao que acontece com Rick Dalton, mas para mim o final do livro deixou a desejar. Mesmo assim, para mim, foi uma leitura muito fluida. Eu gostei da composição dos personagens, do romance. Tem algumas situações do filme que são ampliadas no livro. Você vai descobrir o que aconteceu com a mulher lá do Cliff, se ele matou ou não ela. Isso aqui é revelado no livro do Quentin Tarantino. Enfim, tá? Eu gostei do livro, eu acho que é um bom livro e vai agradar principalmente quem é fã do Quentin Tarantino. Tá certo, pessoal? Então, esses foram os meus comentários sobre Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, que também você pode encontrar em livrarias, na Amazon, você encontra até com preço bem em conta. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha nas redes sociais, me siga também no Instagram, tá? Eu vou deixar o meu endereço no Instagram também, e ajude-me aí a divulgar mais o Cultura Mania, e vem muito conteúdo legal por aí. Então agradeço a todos os inscritos, até mais com outros comentários.